Me chamo Patrícia Miller, e em uma terça-feira comum, no meio de uma apresentação de trabalho, o mundo se apagou. Foi como se a tela da vida tivesse dado um erro de sinal. O controle remoto escorregou da minha mão, o slide parou em um gráfico de participação de mercado, e uma dor aguda, como um prego de luz, se cravou atrás do meu olho direito. Alguém me perguntou se eu precisava de água, e eu, como um reflexo automático, respondi que estava bem. No instante seguinte, o tapete da sala de reuniões subiu em minha direção, o teto deslizou para longe, e a escuridão me engoliu. Quando acordei, o ar tinha um cheiro de antisséptico, e o ritmo do meu coração era ditado pelo bip de uma máquina. Uma médica, usando um crachá com siglas de hospital, estava no lugar onde um cliente deveria estar. Ligamos para seus pais, ela disse, eles disseram que estavam vindo. Sua voz era calma, mas o olhar que ela lançou para o relógio, como se os ponteiros pudessem explicar a porta vazia, dizia mais do que as palavras. As horas se arrastaram, mas ninguém chegou. A pulseira de identificação no meu pulso parecia apertar. Tentei me acalmar, repetindo para mim mesma que voos atrasam, agendas ficam confusas, e famílias cometem erros. A mentira parecia tão bem ensaiada que quase soava como verdade. Ao cair da noite, a cidade do lado de fora da janela se tingiu de cobre, e meu celular vibrou no meu colo. Um ponto vermelho, uma notificação, e o nome da minha irmã, Jéssica. Eu toquei na tela, e uma foto preencheu o visor, camisetas combinando, os trilhos de uma montanha-russa se destacando contra um céu limpo. Meus pais sorriam sob uma faixa que dizia Dia da Família Miller. A legenda era pequena, mas explodiu como uma bomba, Dia da Família sem o drama. Dessa vez, a sala não se inclinou, ela encolheu, me sufocando. Senti um gosto metálico na boca. Em algum lugar no corredor, uma enfermeira ria. Era um som normal em um lugar que, naquele momento, me mostrava exatamente o que eu era para as pessoas que me criaram, opcional. Não valia nenhum desvio. Travei a tela e virei o celular para baixo, como se fosse uma panela quente. O monitor ao lado da cama continuou a contar, e eu contei com ele. Não os minutos, mas as decisões. Se o sangue não era o que nos unia, então algo mais teria que ser. Por fora, nossa família sempre pareceu impecável, daquelas que estampam cartões de Natal. Meu pai, Thomas, era dono de um escritório de arquitetura que lhe proporcionava ternos sob medida e um ar de certeza inabalável. Minha mãe, Linda, era professora e mantinha salas inteiras de crianças fascinadas, trazendo essa mesma paciência para casa, embora ela parecesse evaporar quando se tratava de mim. E então havia Jéssica, 3 anos mais velha, a perfeita. Cada foto era a prova viva. Jéssica no centro, com o cabelo brilhante e um sorriso ensaiado. Meus pais se inclinavam em sua direção como girassóis seguindo o sol. Eu, quase sempre, ficava na borda, metade na sombra, segurando uma fita que ninguém notava ou um projeto sobre o qual ninguém perguntava. Lembro de uma feira de ciências aos 14 anos. Meu vulcão soltou uma espuma vermelha no momento exato, mas meu pai apenas deu uma breve acenada de cabeça antes de se voltar para a maquete da Jéssica, 2 mesas adiante. Ela havia construído um modelo do sistema solar tão complexo que poderia estar em um museu. Ele chamou todos os seus colegas para ver, sorrindo de orgulho, enquanto eu limpava a espuma do chão. Mais tarde, no carro, ele perguntou, por que você não se dedica como sua irmã? Eu engoli em seco e olhei pela janela. Não era que eu falhava. Eu tirava boas notas, entrei no clube de debate, e era voluntária nos fins de semana. Mas o holofote de Jéssica me ofuscava. Quando ela ganhava o primeiro lugar, meu segundo se tornava invisível. Quando ela recebia um a mais, meu A era tratado com desdém. Até os meus aniversários se curvavam ao redor dos dela. Meu 16º aniversário caiu no mesmo fim de semana do baile da faculdade dela. Meus pais dirigiram 6 horas para ajudá-la a se arrumar, me deixando com um bolo comprado na cozinha e um bilhete ao lado que dizia, comemoramos semana que vem. A gente nunca comemorou. Quando me formei no ensino médio, já tinha parado de ter esperança.
Eles vieram com câmeras, sorriram quando meu nome foi chamado, e passaram o jantar depois brindando ao noivado de Jéssica com Michael, o estudante de medicina de família nobre. Minha aceitação em uma universidade do Oeste, no entanto, só rendeu uma única frase: é muito longe de casa, dita com um tom de leve desaprovação. Eu a escolhi justamente pela distância, para poder respirar sem a comparação ecoando nos meus ouvidos. Mesmo assim, o fantasma daquelas comparações nunca me deixou. Cada ligação de feriado repetia o mesmo refrão: os filhos de Jéssica, a casa de Jéssica, as promoções de Jéssica. As minhas notícias flutuavam como meros segundos. A essa altura, eu já havia aprendido a regra: em nossa família, o amor não era distribuído, era racionado. E Jéssica sempre tinha a maior parte. Mudar para Denver foi como sair de debaixo de uma lona que eu nem sabia que estava bloqueando o sol. O ar era mais rarefeito, mais nítido, quase me desafiando a respirar fundo. Meu apartamento era um quarto e sala estreito com azulejos quebrados e uma vista para um estacionamento, mas era meu. Ninguém o comparava com a mansão de 5 quartos da Jéssica, ou suspirava por netos que ainda não existiam. O trabalho se tornou minha âncora. Consegui uma vaga em uma agência de marketing em crescimento, e a cidade me engoliu de uma maneira que me fez sentir livre. Campanhas, prazos, noites em claro sob a luz fluorescente. Elas eram a prova de que eu podia me sustentar sozinha. Cada cliente que fechava um contrato, cada estratégia que funcionava, era uma pequena rebelião contra a invisibilidade que me assombrava no leste. Criei rotinas que não tinham nada a ver com obrigações familiares. Sábados de manhã eram para a feira de produtores, onde eu comprava flores mesmo sem poder. Às vezes, as noites eram para a aula de cerâmica, onde minhas tigelas ficavam tortas, mas ninguém me dizia que não eram boas o suficiente. Fiz amigos. 2 colegas de trabalho me convidavam para noites de jogos. Vizinhos regavam minhas plantas quando eu viajava. Não eram laços para a vida toda, mas eram meus, escolhidos, não impostos. Mesmo assim, uma dor surgia em momentos estranhos. Ao ver uma colega abraçar a mãe depois de ser promovida. Ao ver reencontros de aeroporto com placas e lágrimas. Aquela sede por reconhecimento, por uma mão no ombro me dizendo: estamos orgulhosos de você, nunca desapareceu por completo. As ligações para casa nunca preenchiam essa falta. A voz da minha mãe era acolhedora, mas distraída, listando os feitos dos filhos de Jéssica antes que eu tivesse chance de mencionar os meus. Quando eu lhes contei sobre um cliente milionário, meu pai disse que bom, e em seguida me perguntou se eu estava namorando. Cada ligação me deixava estranhamente vazia, como se eu estivesse fazendo um relatório para uma diretoria indiferente, e não para minha família. Eu me dizia que a distância era melhor, que escolher a solidão era diferente de ser esquecida. Mas no fundo, eu temia a verdade. Não importa o quão longe eu corresse, a ausência do amor deles ainda moldava cada passo que eu dava. Naquela manhã, acordei com uma dor de cabeça que parecia um torno apertando meu crânio. Tentei me convencer de que era nervosismo. A apresentação para a qual eu tinha me preparado por semanas era importante demais para faltar. Uma marca nacional havia me pedido para repensar a imagem deles, e meu chefe havia me dado as rédeas. Essa era a minha chance de provar meu valor, talvez finalmente conseguir a promoção que eu vinha perseguindo. Eu me vesti cuidadosamente com um terno grafite que custava metade do meu aluguel, e uma blusa de seda que eu guardava para momentos em que a confiança precisava ser costurada. Na sala de conferências, um burburinho de expectativa. Executivos da empresa cliente entraram, todos com olhares afiados e perguntas mais ainda. Eu sorri, estudei minhas anotações e comecei a falar. Nos primeiros 15 minutos, acertei tudo. Slide após slide, cada estatística pontuava minhas palavras. Então, sem aviso, o chão pareceu se inclinar. Os rostos se borraram, as vozes se distorceram, e a luz acima de mim queimou muito forte. Minha mão se agarrou à borda da mesa, em uma busca desesperada por equilíbrio. Como podem ver, minha própria voz soava distante, como se outra pessoa estivesse falando. A dor atrás dos meus olhos se transformou em algo branco e quente. Tentei pegar meu copo de água, mas meus dedos se recusaram a cooperar.
A sala se dissolveu em borrões de cor. Alguém gritou meu nome com pânico, mas eu não conseguia responder. Minhas pernas cederam. A escuridão engoliu tudo. Quando voltei à superfície, eu estava em uma ambulância. Um paramédico se inclinou, fazendo perguntas que eu não conseguia responder. As sirenes uivavam, as luzes piscavam contra as janelas, e o medo me esmagava mais do que as tiras que me seguravam. A próxima lembrança é uma sequência de tetos de hospital, a luz fluorescente e o cheiro de antisséptico. Quando finalmente despertei de verdade, as máquinas ao meu lado apitavam calmamente. Uma médica se aproximou e disse: "Você desmaiou no trabalho. Exaustão severa, possíveis complicações. Estamos fazendo exames. Ligamos para seus contatos de emergência." A pausa dela foi significativa. "Seus pais?" Eles disseram que estavam vindo. Ela não precisou terminar a frase. Eu já sabia o que ela queria dizer. A primeira noite no hospital passou em fragmentos, enfermeiras checando meus sinais vitais, o silvo de oxigênio em algum lugar no corredor, e meus próprios pensamentos se chocando como metal solto. Eu continuava olhando para a porta, esperando que ela se abrisse. Cada barulho de passos lá fora fazia minha esperança aumentar, para então desmoronar quando os passos seguiam em frente. Pela manhã, a esperança havia se tornado algo frágil. Tentei me convencer de que talvez os voos tivessem atrasado, ou as agendas estivessem confusas, mas no fundo, eu reconhecia a forma familiar da decepção. Eu a conhecia desde a infância. O silêncio de ser deixada para trás tinha seu próprio gosto. Naquela tarde, quando a sala finalmente ficou quieta, peguei meu celular. A tela acendeu com notificações. Por um segundo, pensei que talvez fossem eles. Ligações perdidas, mensagens preocupadas. Em vez disso, o alerta principal era da Jéssica. Ela havia me marcado em uma postagem. Meu polegar hesitou, mas o instinto venceu. A foto era brilhante e alegre. Meus pais, Jéssica, o marido dela e os filhos, parados na entrada de um parque temático, todos vestindo camisetas com a frase Dia da Família Miller. Seus sorrisos eram largos, seus olhos iluminados com a despreocupação de um passeio perfeito. E então, a legenda, pequena, mas brutal: Dia da Família sem o drama. Meu peito se esvaziou. Eles não estavam apenas ausentes. Estavam comemorando a minha ausência. Sem o drama só podia significar eu. A filha difícil, a que era melhor deixar de fora do quadro. Coloquei o celular virado para baixo, mas as palavras queimavam através do plástico como ácido. A cama do hospital rangeu enquanto eu me movia, tentando respirar apesar do nó na garganta. As lágrimas ameaçaram cair, mas eu as segurei. Chorar não resolveria nada. Naquele instante, a verdade se gravou em mim. Se nem isso, um colapso, uma cama de hospital, a ameaça de algo errado dentro do meu crânio, foi suficiente para me fazer importante, então nada nunca seria. Eu fiquei ali na penumbra, o coração batendo forte, e pensei em quantos anos passei implorando por um reconhecimento. Talvez a imploração tivesse que parar agora. Talvez fosse a hora. No dia seguinte ao da postagem, acordei e encontrei alguém sentado na cadeira ao lado da minha cama. Não eram meus pais, nem a Jéssica. Era Isabela, uma redatora júnior que havia se juntado à agência há apenas alguns meses. Ela levantou os olhos do celular e o rosto dela se iluminou. "Finalmente você acordou", ela disse. "Trouxe seu carregador e uns pijamas. Usei a chave reserva que você me deu, espero que esteja tudo bem." A bondade dela me desarmou. Eu a conhecia apenas o suficiente para compartilhar a hora do café. Mas ali estava ela, com uma sacola cheia com minhas coisas, ficando quando as pessoas que deveriam estar ali nunca vieram. Mais tarde naquela noite, uma enfermeira chamada Raquel assumiu meu turno. Ela era falante, sorria com facilidade, e não parecia incomodada por eu não ter visitas. "Você ficaria surpresa", ela disse, ajustando meu soro. "Mais pacientes do que você imagina passam por procedimentos sérios sem a família." "Mas sabe o quê?
A equipe se torna família em lugares como este. Nós te apoiamos. Suas palavras me atingiram em cheio. Família. Essa palavra sempre significou uma porta fechada na minha cara. Ouvi-la ser oferecida de forma tão simples, sem condições, parecia uma língua estrangeira. Os testes confirmaram o que eu temia desde o colapso, um tumor pressionando meu cérebro. O neurologista explicou que a cirurgia era a melhor opção. A notícia deveria ter me feito entrar em pânico, mas tudo que eu conseguia pensar era em quem ficaria na sala de espera quando me levassem para a cirurgia. Não meus pais, não Jéssica. Isabela voltou depois do trabalho, sentou na cadeira com lanches e fofocas do escritório, a conversa dela me distraindo da tempestade que eu sentia por dentro. Raquel passava a cada poucas horas, sua presença constante como um farol. Estranhos, quase. Mas eram eles que estavam me impedindo de afogar. Naquela noite, pela primeira vez, me permiti questionar. Talvez família não fosse sobre sangue. Talvez fosse sobre quem aparecia quando seu mundo desabava. 3 dias depois da internação, meu celular acendeu novamente. Não com um pedido de desculpas, mas com urgência. 17 ligações perdidas do meu pai, 22 da minha mãe, e quase 30 da Jéssica. Uma única mensagem de texto estava no topo da lista: seu avô teve um derrame. Ele está perguntando por você. Ligue para a gente. Meu peito se apertou. Vovô Henry. O único na família que me via sem comparações. O que me chamava de minha garota inteligente e nunca perguntou por que eu não era mais como Jéssica. O homem que me mandava cartas escritas à mão na faculdade só para dizer que estava orgulhoso. Ele estava me procurando agora, e eu estava em uma cama de hospital, me recuperando de exames que revelaram um tumor dentro do meu crânio. Eu apertei o botão para chamar a enfermeira. Quando Raquel entrou, mostrei a tela a ela. Eles me ignoraram por dias, eu disse, com a voz frágil. Agora eles precisam de mim. Ela olhou para o meu rosto, então sentou-se suavemente na borda da cama. A pergunta não é o que eles querem, ela me disse. A pergunta é o que você quer. Mais tarde, quando finalmente liguei para meu pai, ele atendeu no primeiro toque. Patrícia, onde você esteve? Ligamos por dias. Nenhum olá, nenhuma preocupação, apenas acusação. Estive no hospital, eu respondi calmamente. Desmaiei no trabalho. Encontraram um tumor. Eu fiz uma cirurgia. O silêncio foi tão longo que pensei que a ligação havia caído. Então, ele gaguejou. Por que você não nos disse? O hospital disse, eu retruquei. Vocês escolheram montanhas russas em vez de mim. Outro silêncio, mais pesado desta vez. Finalmente, a voz dele tremeu. Nós não achamos que fosse sério. Eu deixei as palavras pairarem no ar. A verdade estava clara, o que era sério para eles nunca havia sido eu. Mesmo assim, eu disse, eu quero ver o vovô. Você pode marcar uma chamada de vídeo? Uma pausa, então um exausto sim, vamos arranjar isso. Desliguei, a mão tremendo, mas minha determinação era firme. Se eles queriam fingir agora, tudo bem. Mas desta vez, eu falaria a minha verdade. A chamada de vídeo aconteceu naquela noite. Meu pai mexia no celular para encontrar o ângulo certo. Minha mãe pairava ao fundo. Jéssica se inclinou, como se quisesse controlar o enquadramento, mas tudo o que eu vi foi o vovô Henry. Ele estava prostrado em uma cama de hospital, mais magro do que eu me lembrava. Sua voz estava um pouco arrastada, mas firme, quando ele disse, aí está você, minha garota inteligente. Tentei sorrir para esconder o curativo em volta da minha cabeça, mas seus olhos aguçados o notaram. O que aconteceu com você? Ele perguntou. Só uma pequena cirurgia, eu sussurrei. Mas ele não se convenceu. Tumor, ele disse sem rodeios. Eles me contaram. E você passou por isso sozinha? As palavras dele me partiram. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse contê-las. Sim, vovô. Sozinha.
Ele balançou a cabeça fracamente, então virou o olhar para os outros na chamada. E por que foi assim? O silêncio da outra ponta falava mais alto que qualquer desculpa. Jéssica se moveu primeiro. Nós não sabíamos que era tão sério. Eu a cortei, com a voz mais afiada do que pretendia. O hospital ligou. Isso deveria ter sido suficiente. Mas vocês foram para um parque de diversões e me marcaram com a legenda sem o drama. Vocês têm ideia do que eu senti? O rosto dela ficou pálido. Minha mãe ofegou, cobrindo a boca. Meu pai limpou a garganta, procurando palavras. Mas meu avô não os deixou falar. Por anos, eu observei essa família dar tudo para Jéssica, enquanto a Patrícia ficava invisível, ele declarou. Fiquei quieto porque não era meu lugar. Mas estou morrendo, então vou dizer agora. Vocês falharam com ela. Não uma vez, mas de novo. E de novo. O peso das palavras dele preencheu a tela. Meu pai tentou protestar, mas o avô silenciou com um olhar que nem mesmo a doença conseguia apagar. Falei, com um nó na garganta, eu não preciso de desculpas. Preciso de mudança. Preciso ser importante, mesmo quando for inconveniente. Pela primeira vez, eles pareceram abalados. Não na defensiva, apenas em silêncio. Jéssica baixou os olhos. As bochechas da minha mãe brilhavam com lágrimas. Meu pai pareceu, de repente, menor. A mão do vovô tremeu ao se estender em direção à câmera. Patrícia, pare de fugir deles. Diga sua verdade e depois decida. Fugir só mantém a ferida aberta. Eu já a disse, eu respondi a ele. E não vou mais fugir. Mas cabe a eles decidir se vão me ver ou não. 2 semanas depois, contra o conselho cauteloso do meu cirurgião, embarquei em um trem para o leste. A viagem sacudia cada ponto na minha cabeça, mas eu precisava ver o vovô pela última vez. Quando entrei no quarto dele, ele sorriu fracamente, os olhos brilhando apesar do peso do derrame. Você veio, ele sussurrou. Claro que vim, eu disse, pegando a mão dele. Você sempre esteve lá para mim. Eu tinha que estar aqui para você. Ele partiu alguns dias depois, em paz, com a minha mão ainda na dele. O luto foi agudo, mas também me deu clareza. Ele havia me mostrado, em suas últimas semanas, quem de fato me valorizava, e quem nunca tinha feito isso de verdade. A cabana à beira do lago veio para mim no testamento dele. Aquele lugar de verões da infância se tornou meu refúgio para a recuperação. Cada pôr do sol sobre a água era um bálsamo. Cada chamado de pássaro ecoando na superfície, um lembrete de que eu não era invisível. Meus pais e Jéssica entraram em contato. Visitas estranhas, ligações hesitantes, tentativas desajeitadas de reconciliação. Eu não fechei a porta para eles, mas também não me curvei mais para me encaixar na forma deles. Às vezes, eles tentavam. Às vezes, eles voltavam aos velhos padrões. De qualquer forma, eu não medi mais meu valor pela aprovação deles. O que importava eram as pessoas que haviam aparecido. Isabela, trazendo risadas e comida para a cabana. A enfermeira Raquel, que me mandava mensagens de texto para saber como eu estava, como se eu fosse da família. O grupo de apoio do hospital que se tornaram amigos para a vida toda. Eles não estavam ligados a mim por sangue. Mas eles me seguraram quando aqueles que estavam, me deram as costas. Fico no pier quase todas as noites agora, assistindo o céu sangrar em tons dourados na água. E eu sei disso, família nem sempre é quem te cria. Às vezes, é quem te carrega quando você desaba. Quem senta ao lado da sua cama quando o medo é grande. Quem prova que você vale a pena. Essa é a família que eu escolho. Obrigada por ouvir a história de Patrícia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.